Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Vanessa Manhã e seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos fazer uma aula que, na verdade, são alguns exercícios sobre notação científica para você ficar craque em notação científica, ok? Então, vem comigo. Complementando então as nossas aulas 2 e 3, vamos ver algumas operações com potências de base 10, só para a gente ter como exemplo então. Observem que quando a gente tem uma multiplicação de potências de base 10, a gente vai utilizar os mesmos princípios da propriedade de potência. Então observem que eu vou ter 10 como aparecendo duas vezes bases iguais, então a gente vai utilizar o repete a base e soma os expoentes, e os outros dois a gente vai multiplicar separadamente. Então vai ficar assim, ó, 8 vezes 3 vezes 10. Eu não falei que eu vou repetir a base e somar os expoentes? 7 com mais 3. O produto 8 vezes 3 resulta em 24, vezes 10 elevado à 10ª potência. Eu posso deixar aqui? Até posso, só que não vai estar em notação científica. Caso eu queira botar em notação científica, o que vai ocorrer? A minha vírgula, ela tá aqui no final e eu vou andar com ela para cá, ok? Colocando ela de forma decimal. Se eu andar com a casa decimal para cá, eu vou ter que aumentar aqui uma potência de base 10, ficando então na forma de notação científica 2,4 vezes 10 elevado a 11, certo? Aqui ocorre a mesma coisa, eu tenho aqui potências de base 10, eu tenho outros números, então vou separar 4 vezes 7 vezes 10, e aqui é multiplicação, repete a base e soma os expoentes, menos 7 com mais 3. O produto deu 28 vezes 10 elevado, menos 7 com mais 3, menos 4, e eu vou ter que andar aqui uma casa decimal. Se eu tiver que andar uma casa decimal, eu tenho que acrescentar mais 1 lá. Acrescentar mais 1 ao número negativo vai ficar menos 3. Então, ó, 2,8 vezes 10 a menos 3, ok? Isso aqui em notação científica. Aqui já estava resolvido, só que aqui a gente estava apenas numa forma exponencial, né? E aqui a gente está em notação científica, porque eu tenho o produto de um número que está entre 1 e 10 vezes uma potência de base 10. A divisão ocorre da mesma forma, onde aqui eu vou poder dividir o de cima pelo de baixo, ou simplificar, ou apenas deixar em fração, ou então realizar de fato a divisão e colocar um número decimal, tá? 8 dividido por 4 tem divisão, que é 2, vezes divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Agora eu vou ter 2 multiplicado por 10 ao quadrado. Observem que aqui já está em notação científica, mas aqui é bem facinho, eu poderia resolver também se fosse o caso, ok? Então, resolvendo isso daqui é o 2, e 10 ao quadrado é o 100. 2 vezes 100, 200. Aqui está bem similar, só para a gente entender o processo. Eu tenho uma divisão, então eu vou fazer o quê? O de cima dividido pelo de baixo, que dá 2. E aqui eu tenho potências de mesma base, 10 elevado a menos 2. Repete a base, subtrai os expoentes, então menos o de baixo, 3. O que vai ocorrer aqui? 2 vezes 10 elevado a menos 5. Isso já está em notação científica, mas caso eu queira resolver, isso nada mais é do que 0,00002, tá bom? Eu posso resolver também. Aqui já estava em notação, aqui já estava em notação, mas eu estou só resolvendo para vocês verem como é que funciona.
Quando nós temos a potenciação, aqui a gente aplica a distributiva. Então, eu vou ter o 9 sendo elevado ao quadrado e o 10 à sétima sendo elevado ao quadrado. Vai ficar assim, ó, 9 ao quadrado vezes 10 à sétima vezes 2. Então, 9 ao quadrado é o 9 vezes 9, que dá 81, vezes 10 elevado a 14. Certo? Se eu quiser escrever isso daqui em notação científica, eu vou ter que andar com a vírgula para cá, para ficar 8,1. E ao fazer isso, eu vou ter que aumentar uma casa decimal ali, um expoente ali, e vai ficar 10 elevado a 15. Aqui ocorre da mesma forma. Eu vou ter 3 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 4, e como é potência de potência, multiplica por 3 os expoentes. 3 elevado ao cubo é o 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 27, vezes 10 elevado a menos 12. Como eu vou querer andar a casa decimal, então vai ficar 2,7, e como eu já falei, eu tenho que aumentar 1 aqui no expoente. Aumentar 1, menos 12 com mais 1 vai ficar menos 11. Então, 10 elevado a menos 11. Soma e subtração. Soma e subtração é um caso, vamos dizer assim, um pouco especial, porque eu não posso simplesmente sair operando. Eu só posso operar os números que tiverem as suas potências de base 10 com o mesmo expoente, que não é o que ocorre aqui. Eu tenho a potência de base 10 com o expoente 3 e a potência de base 10 com o expoente 2. Então, vou ter que colocar ou as duas no expoente 3, ou eu vou ter que colocar as duas no expoente 2. Aí vocês decidem o que vocês vão preferir fazer. Eu acho que eu vou até dividir aqui no meio, para fazer das duas formas, tá? Então, como vai ser assim? Primeiro, eu vou pensar colocando esse cara aqui para 3. Então, vai ficar, ó, 4,25 vezes 10 ao cubo menos... Para passar esse para o 3, eu tenho que botar a vírgula aqui na frente. 0,25 vezes... Agora, como eu puxei a vírgula para cá, eu aumentei do outro lado, certo? 10 ao cubo. Agora sim que eles estão iguais, eu vou repetir o 10 ao cubo e vou subtrair os números, tá certo? Então, eu vou ter 4,25 menos 0,25. Isso daqui nada mais é do que o 4. A outra forma que eu falei seria, então, fazer... esse cara aqui se transformar no 10 elevado a 2. Como assim? Seria dessa forma, ó. 4. Para eu poder colocar isso daqui a menos, eu tenho que andar para a direita. Então, 42,5, ok? Vezes, agora sim, 10 ao quadrado. Vezes nada, menos 2,5 vezes 10 ao quadrado. Repete o 10 ao quadrado. E agora eu vou ter 42,5 menos 2,5. Reparem que vai dar 40. A professora deu diferente, de forma alguma, porque o 40 é o 4 vezes 10, que nada mais é do que 4 vezes 10 ao quadrado, 4 vezes 10 ao cubo. Chegamos exatamente ao mesmo resultado. Aqui, como é que vai ficar? Ou eu passo esse cara aqui para o expoente 7, ou eu jogo esse daqui para o expoente 5. Cada um vê o que é mais fácil de visualizar. Então, olha só, aqui, para eu subir esse cara para o expoente 7, eu vou ter que andar 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 0, né? Ó, aqui e aqui. 0, 2, 3 vezes. A partir do momento que eu andei 2 casas para a esquerda, aí sim eu aumento. Então, 10 à sétima. Com mais 3 vezes 10
a sétima. Agora ficou muito fácil, porque eu só tenho o 3 e eu tenho esse decimal aqui, que na parte da unidade está 0, então o resultado vai ser direto. Repete o vezes 10 a sétima, que é comum aos dois, e eu vou somar esse com esse, que vai sair 3,023. Fazendo o procedimento, pensando em abaixar isso daqui, como é que vai ficar? Vai ficar, então, assim, ó, 2,3 vezes 10 à quinta, com mais. Eu não quero diminuir a casa decimal, então tem que andar para a direita. Aí, então, eu vou andar 2. Vai ficar 300 vezes 10 à quinta. E agora é só repetir vezes 10 à quinta e somar 300 com 2,3. Vai ficar também bem fácil, que vai ficar assim, ó, 302,3 vezes 10 à quinta. Não está em notação científica. Para fazer a notação científica, eu vou ter que andar 1, 2 para a esquerda. Então, 3,023 vezes, agora aumenta lá, 10 à sétima. Exatamente o mesmo resultado. Agora que a gente viu tudo isso, vamos fazer alguns exemplos. Observem aqui que eu quero fazer o produto desse decimal por esse decimal, mas eles estão de uma forma muito grande. Então, eu vou fazer como? Eu vou utilizar as potências de base 10 para me auxiliar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui que eu já estou vendo 25, eu vou pegar esse 2. Então, aqui vai ser primeiro 25 vezes uma potência de base 10. Como a gente está trabalhando com decimal, a gente sabe que vai trabalhar com o negativo. E essa vírgula não parou lá depois do 5, então essa vírgula andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Vezes, eu já falei que eu quero colocar aqui vezes o 2, e é uma potência de base 10 de um decimal, então a gente já coloca negativo. E eu vou andar com a vírgula até lá depois do 2, então vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 9. Agora ficou mais fácil, porque eu vou ter o 25 vezes 2, não é? E aqui vai ser, repete a base e soma os expoentes, menos 6 com mais menos 9. Vou ter, então, o 50 vezes o 10 elevado a menos 6 mais menos 9, menos 15. Só para finalizar, porque o 50 é quem? 5 vezes 10, e eu vou ter vezes 10 elevado a menos 15. Aqui, como tem expoente mais 1, eu então vou ter o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 14. Opa, e apareceu um remendo ali porque eu fiz besteira? Não tenha dúvida disso. Vamos ver como é que resolve essa número 2 agora da forma certa, porque eu fiz umas besteiras. Enfim, pensa o seguinte, para eu poder somar esses dois caras, eu preciso estar com essa potência de base 10 no mesmo valor, no mesmo expoente. Então, aqui eu tô com menos 24, aqui eu tô com menos 22. Vou fazer um passo a passo aqui para vocês entenderem. 1,67 vezes... Eu vou separar esse cara aqui para aparecer a potência de menos 22. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 22. Ok? Agora sim, com mais... 3,95 vezes 10 a menos 22. Vou pensar apenas nesse cara aqui, como é que eu vou resolver. Se eu tenho que multiplicar por 10 a menos 2, o que é multiplicar por 10 a menos 2? Eu vou ter que aumentar aqui a casa decimal, tá? Vou ter que andar com a vírgula para a esquerda. Então, vai ficar 2, e a vírgula vai parar aqui. Então, vai ficar 0,01, tá bom? Ó, menos 2,
1, 2, 1, 2. Foi onde que parou. 67 vezes 10 a menos 22 com mais 3,95 vezes 10 a menos 22. Agora que as duas potências estão iguais, eu posso somar esses dois caras aqui e vai ser fácil somar. Deixa eu ver, cadê um lápis? Achei o lápis. 3,95 somado com 0,0167. Então, agora vai ficar 7, 6, 6, 9, 3, tá? E aí, teremos, então, como resultado 3,9667 vezes 10 a menos 22. Não preciso mexer em nada, não preciso fazer nada, porque 3,9667 é o número que está entre 1 e 10, tá bom? Então tá aqui feito de forma certa agora. Aqui na de baixo, a última, só pra gente ter uma noção, o que a gente pode fazer? Observem que na de baixo aqui eu tenho um produto, tem bases 10, aqui tem esse 20, que também é 2 vezes 10, então vou só repetir o de cima primeiro, não vou mexer com ele, vou deixar 17 vezes 10 ao cubo, sobre, aí vou pegar já de uma vez. Posso pegar esse cara logo de uma vez? Ó, vou passar ele pra cá primeiro, que é 2 vezes 10, tá? Então, o 20 virou 2 vezes 10. O restante virou o quê? Virou, repete a base e soma os expoentes. 1 com mais 5, com mais menos 2, tá bom? E aí, nós vamos ter 17 vezes 10 ao cubo, sobre 2 vezes 10 vezes 10 elevado a 1 com mais 5, 6. 6 menos 2, 4. 17 vezes 10 ao cubo sobre 2 vezes 10 à quinta, ok? E agora eu vou fazer tudo. Vou fazer 17 dividido por 2. Então, 17 dividido por 2, se fosse 16, daria 8. Então, aqui é 8,5. 8,5. E divisão de potências de mesma base repete a base e subtrai os expoentes. Então, vezes 10 e 3 menos 5 menos 2. E esse é o resultado final. E eu espero, então, que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aí nos comentários. Caso alguém queira mais alguma explicação, deixa aí o que está faltando. Meus alunos, façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Um beijo e fui!